Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos desta terça-feira, 26 de julho de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de domingo. E na lista estava o Beck Flamengo contra o Avaí e bateu. O Avaí teve um gol anulado aos 14 minutos do primeiro tempo. No início do segundo tempo abriu o placar, mas com 2 gols do Pedro, o Flamengo virou o jogo e venceu por 2-1. Também estava na lista o over mais de 2,5 no jogo do Fluminense contra o Red Bull Bragantino e bateu 3 gols no segundo tempo. O Fluminense abriu o placar aos 62 minutos, aos 66 fez 2-0 e aos 72 o Red Bull Bragantino descontou. E aqui, apesar dos gols terem saído no segundo tempo, foi um over bom, já que os 3 gols saíram em um intervalo de 10 minutos. Mas eu não peguei esse over, acabei não fazendo nada nesse jogo. O Juventude venceu o Ceará por 1-0 e para fechar a lista de domingo estava o Lei Palmeiras contra o Internacional e não bateu. O Palmeiras começou muito bem essa partida, não teve padrão nenhum de lei e abriu o placar aos 18 minutos. O Internacional voltou melhor no segundo tempo, empatou o jogo aos 82, mas aos 88, em vacilo da defesa, o Palmeiras marcou o segundo gol e venceu o jogo por 2-1. O Atlético Mineiro perdeu em casa para o Corinthians por 2-1, o Galo com uma odd de 1,44. Se fizer lei Atlético Mineiro 10 vezes nessa odd de 1,44 e acertar 4 e errar 6, ainda fica com um pequeno lucro. Se pegar o Atlético Mineiro nesse Campeonato Brasileiro, contra o Coritiba, contra o São Paulo, contra o Santos e agora contra o Corinthians, todos os jogos tinham odd de 1,50 ou menos e nenhum deles o Atlético Mineiro venceu. Só que eu também não estou falando aqui para sair procurando times com odds abaixo de 1,50 e colocar em lei. Precisa analisar o contexto de cada jogo. Fortaleza e Santos terminou empate em 0-0 e aqui me quebrou no seguro essa bolada. Eu coloquei que ambas marcavam. Não sei o que passou pela minha cabeça para colocar que duas equipes que não marcam gols iam marcar nesse jogo. Pela Major League Soccer, o Austin perdeu em casa para o New York Red Bulls por 4-3 e o La Galaxy venceu aí por 2-0 o Atlanta United. Pela Bundesliga 2 teve 3 partidas, 2 delas bateram o over 2,5. É um campeonato que está saindo muitos gols nesse início. E pela Série B, o Guarani empatou em casa com o Brusque por 1-1. Então a lista de domingo ficou aí com 2 acertos e um erro, foi uma lista boa. Quem fez os 3 jogos, mesmo tomando head no jogo do Palmeiras, ainda teve lucro. Vamos agora para os jogos desta terça-feira. Campeonato Argentino, como de costume, eu vou deixar fora da lista. Campeonato Brasileiro da Série B tem uma partida, Chapecoense contra o Grêmio. A Chapecoense na 14ª colocação nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E a equipe do Grêmio na 2ª colocação nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. Jogando em casa, a Chapecoense ocupa a 20ª colocação. Em 9 jogos, venceu 1, empatou 3 e perdeu 5. Jogando fora de casa, o Grêmio ocupa a 6ª colocação. Em 10 jogos, venceu 1, empatou 8 e perdeu 1. Os últimos jogos entre eles, vitória da Chapecoense por 1-0, vitória do Grêmio por 3-1, vitória do Grêmio por 2-1 e vitória do Grêmio por 1-0. A Chapecoense vem de derrota, perdeu fora de casa para o Ituano por 1-0. Nos últimos 10 jogos, a Chapecoense tem 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Os últimos jogos da Chapecoense como mandante são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Venceu apenas o Sampaio Corrêa, que não ganha de ninguém fora de casa. E a equipe do Grêmio vem de vitória, venceu em casa a Ponte Preta por 2-1. Nos últimos 10 jogos, o Grêmio tem 6 vitórias e 4 empates. Os últimos jogos do Grêmio como visitante são 4 empates, 2 por 1-1 e 2 por 0-0. O Grêmio está nesse momento com uma odd de 1,85. Aqui seria um jogo clássico para ler Grêmio pelo futebol que vem jogando, principalmente fora de casa. Mas a Chapecoense também não ajuda. Jogando em casa, venceu apenas o Sampaio Corrêa. E colocar o Grêmio em back eu também não vejo muito valor, já que a equipe não faz uma boa campanha como visitante, apesar de ter perdido apenas um jogo, mas também só venceu o Operário no início do campeonato, marcou apenas 4 gols fora de casa. Aqui é um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora da lista, talvez no ao vivo dá para buscar esse lei Grêmio. E tem também o UEFA Champions League fase qualificatória, a EK do Chipre contra o Midtjylland da Dinamarca. O primeiro jogo terminou empate em 1-1.
Sheriff contra o Maribor. O primeiro jogo terminou empate em 0-0. O Sheriff com uma odd de 1,60. Vitória contra o HJK. O primeiro jogo terminou com vitória do Vitória por 2-1. Tá aí com uma odd de 1,44. Dudelange contra o Punic. O primeiro jogo terminou com vitória do Dudelange por 1-0. Shekup contra o Dinamo Zagreb. O primeiro jogo terminou empate em 2-2, jogando na Croácia. E agora jogando fora de casa, o Dinamo com uma odd de 1,36. Shamrock Rovers da Irlanda contra o Ludogorets da Bulgária. O primeiro jogo, o Ludogorets venceu por 3-0. Aqui pode ser um jogo interessante para buscar alguma coisa no mercado de gols. O over 2,5 com uma odd de 2,10. O Shamrock Rovers joga em casa, precisa de gols para buscar a classificação, mas são equipes que eu tenho pouco conhecimento, eu vou deixar fora da lista. Pela UEFA Europa Conference League tem aí também 3 partidas, mas são equipes que eu tenho menos conhecimento ainda. Então a lista de terça-feira não teve lista. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.